iniciar o ano com a primeira palestra. Era para ser o primeiro estudo, mas como o estudo é um pouco mais, ele é um pouco mais demorado, a Vilma falou, começa com uma palestra. E aí eu comecei a pensar qual o tema. Aí eu já tinha um tema pronto, falei, eu já sei. Eu vou começar, vou ter a cara e a coragem de falar a respeito da música Tocando em Frente, de Almir Sater e Renato Teixeira. Mas primeiro eu vou colocar a música, não com ele cantando e tocando, e sim com o Plínio Oliveira, que ele deu esse arquivo, foi o Tino. Acho que isso vai ter que aumentar. Que já tivesse e já chegou. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só a certeza de que não por você eu nasci. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chão para fluir. Isso que a vida seja simplesmente e tocando em frente. Como um velho herdeiro, levando a orar todos os dias, eu amo estar Deus, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e as maçãs. É preciso amor para poder gozar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chão. Um dia todos vamos para cada um de nós não conhece histórias, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder gostar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso devagar, que já jurou. Onde nós não conhecemos coisas, cadê o nome seu? Essa música, por que eu pensei nesse tema? Porque foi a apresentação da filha do Tim, uns 2 meses atrás, acho que foi em novembro que ela fez, tocando violão e fazendo a apresentação. Eu estava sentada aqui, ou não estava sentada ali, e eu prestei atenção na música, eu falei, meu Deus, dá uma bela palestra. Aí eu fui procurar na internet, aí eu descobri, pela internet, que esta música, ela é tema de estudo, ela é tema de apresentação para o mundo corporativo. As empresas fazem, não é cursos, eles fazem treinamentos sobre essa música para os jovens, para os adultos, para todos os funcionários da empresa, como uma forma de motivação. E aí eu descobri na internet
um espírita chamado Simão Pedro. Ele é da cidade de Patrocínio. E ele participou de um congresso e ele fez a apresentação a respeito dessa música. E depois teve alguns podcasts que ele participou falando dessa música, falando da letra. Aí eu fui procurar estudar o que ele realmente fala. É muito interessante. Gostaria de ter apresentado um vídeo dele, mas não dá tempo. Então eu peguei e só fiz um esboço dos estrofes, das ideias dele. Então eu descobri, por exemplo, que a Unisapra, junto com o Renato Teixeira, na década de 90, 1990, o Renato Teixeira morava na Serra da Cantareira, lá em São Paulo, um bairro serrano, na zona norte de São Paulo, onde as casas são belíssimas. E o Almissar, que já morava em São Paulo, também foi visitá-lo, foi jantar com ele. E o Almissar pegou o violão do filho do Renato Teixeira, estava faltando uma corda, mas começou a dedilhar que fala, né? Algumas cordas, começou a sair um som. Começou a sair som a respeito dessa música. Em menos de 5 minutos, o Almissar escreveu toda a música em 5 minutos. Então eles fizeram a música e a letra em 5 minutos. Passou-se um tempo, a Maria Bethânia entrou em contato com o Almissar dizendo: olha, eu quero fazer um disco em comemoração aos meus 25 anos de cantora. E eu gostaria de gravar uma música sua. Ele falou: no momento eu não tenho, mas eu lembro que eu fiz uma letra, eu fiz uma música junto com o Renato Teixeira. E ele cantou para Maria Bethânia. A Maria Bethânia falou: mas é essa que eu quero, eu vou gravar essa música. Nesse inteirinho, apresentava uma novela chamada Pantanal, na revista, na extinta rede Manchete, onde teria que já lançar o segundo volume de disco da novela. Já teve o primeiro volume, só músicas nacionais, e teriam que lançar uma segunda. E o Almissar apresentou. E aí conheceram a música tocando em frente, através da voz da Maria Bethânia. E aí gravaram, tem no volume 2 da novela Pantanal, tem a música com a Maria Bethânia tocando em frente. Sendo que, alguns anos depois, o Renato Teixeira foi gravar a música em espanhol. E como que ele iria falar em espanhol, tocando em frente, segue em frente, não tem. Aí ele teve que colocar, substituir a palavra tocando em frente como marchar em frente, vamos marchar. Então essa música você pode falar tocando em frente, ela tem 3 sentidos: tocando em frente, siga em frente ou marchando em frente. Mas vamos lá. Primeiro com a música, primeira estrofe. Um adendo. Eu não sou a Sandra Gomes, não tenho o dom de cantar, não tenho o dom de tocar. Como eu adoraria mesmo fazer a apresentação dessa palavra, dessa palestra, se eu tivesse um violão e cantando as estrofes e falando, seria muito melhor. Mas eu não tenho esse dom, não vim nessa vida nem para tocar e nem para cantar. Mas eu vim nessa vida para ter coragem de apresentar uma palestra sobre tocando em frente. Vamos. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Simão Pedro diz que essa música, a letra dessa música, ele fala sobre o tratado existencial. O tratado existencial de cada um de nós. Cada um de nós temos um tratado. Cada um de nós somos individual. Nós temos que seguir em frente. Então ele fala: nosso viver, não ando devagar porque já tive pressa, ele fala: nosso viver é um exercício constante. A nossa vida é um exercício constante. Todos os dias é um dia novo para ser vivido. Tentei de um jeito e não deu certo. Ando devagar porque já tive pressa. É porque eu já andei tanto nessa vida, eu já corri tanto nessa vida, que hoje eu já não tenho pressa. Então vamos lá. Quem é que
anda hoje nessa vida? Nós temos amigas aqui que precisam dar luta, porque precisa trabalhar, porque ela iniciou a sua vida profissional, acredito que uns 10 anos, deve ter uns 10 anos, ela tem filhos pequenos, ela tem filho pequeno, mas ela tem que andar muito porque ela precisa trabalhar o sustento dela, ela tem a família, ela tem que cuidar da família. E nós que já passamos por tudo isso. Então, enquanto nós andamos depressa, nós não temos tempo para parar, para diminuir um pouco a loucura das nossas vidas. Só quando a gente se aposenta, só quando a gente já viveu uma vida enorme e a gente leva um chacoalhão. E às vezes, quando a gente leva esse chacoalhão, para um pouco, vamos parar, andar um pouco mais devagar, para viver um dia atrás do outro, viver um dia a cada dia. Então ele fala assim: tentei de um jeito e não deu certo. Quantas vezes nós já erramos? Quantas vezes nós já vivemos nossos dia a dia e daquilo que nós projetamos, daquilo que nós planejamos e não deu certo? E às vezes nós não tivemos tempo para perceber que não era desse jeito e a gente continuou vivendo, e a gente continua vivendo, e às vezes é para nós pararmos. Lamentei, ele fala assim: leve esse sorriso porque já chorei demais. É porque eu já lamentei, reclamei, chorei, então não deu certo. Ando devagar porque já tive pressa, porque do jeito não deu certo e nós não tivemos tempo, e nós não temos tempo de parar e pensar que a gente pode procurar outros tipos de caminho. Se nós queremos mudar a nossa forma de viver, temos que mudar a nossa conduta de agir. Essa música, essa estrofe, ando devagar, é uma reflexão para recomeçar, refazer condutas diferentes. Qual o valor do tempo? A gente não tem tempo para parar, para pensar que nós temos tempo pela frente. A gente corre contra o tempo, mas isso nós não temos culpa. É a vida que nos faz. Eu acabei de falar um exemplo de uma jovem que tem uma vida profissional, que tem filhos pequenos, mas que precisa trabalhar, precisa estudar, precisa cuidar da casa, precisa fazer palestra, precisa dar conta do trabalho. Será que ela tem tempo para ela mesmo? Aí a gente vamos nos colocar, será que a gente teve tempo quando nós, jovens, há 30, 40 anos atrás, nós tivemos esse tempo? Nós nem estávamos preocupados com isso. Nós estávamos preocupados em formar a nossa casa, a nossa família, comprar a nossa casa, o nosso carro. A gente tem sempre essa preocupação de guardar o dinheiro, de guardar dinheiro e de guardar dinheiro. É errado? Não, não é errado. Mas nós temos que parar. Sejamos jovens, sejamos adultos, seja a pessoa 60 a mais, para não falar de 70, 80, mas nós temos que parar para refletirmos. O que nós estamos fazendo de errado? E vamos continuar fazendo de errado? Então nós temos que refazer a nossa conduta de levarmos a vida. Ando devagar porque eu já tive pressa. Seu Cimento é um exemplo. Ele anda devagar porque ele já viveu essa vida. Ele já correu muito. Não é seu Cimento? Hoje o senhor pode andar devagar. E nós? Podemos andar devagar? Podemos. Nós podemos andar devagar, sim. É na hora que nós temos que refletir. Opa! Não adianta nada a gente correr, porque só lutando. Lá na frente a vida vai cobrar. Então, que a vida tenta sentir que você é única, que você é individual, que você é filha de Deus, que você tem os seus erros, mas que você vai andar devagar de acordo com as suas necessidades. Qual o valor do tempo? Não chegou a lugar nenhum. Porque, ele fala assim, porque já leva esse sorriso porque já chorei demais. Ele quer dizer assim, que não chegou a lugar nenhum, eu já chorei demais. Não, chorar demais não leva a lugar nenhum. Tristeza não leva a lugar
lugar nenhum, e desistir da felicidade não leva a lugar nenhum. A Vilma disse, nós estamos começando um ano, mais um ano está surgindo, nós temos pela frente. Nós sabemos que nós teremos dificuldades, que nós teremos percalços, nós teremos obstáculos, mas vai com medo, sem medo, mas vai alegre, vai feliz, vai sorrindo. Por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja triste, mas não é ser orgulhoso, não é ser orgulhoso, é você ser forte e seguir em frente, mesmo com dor e com medo. Nós temos um ano aí pela frente, nós não temos nenhuma bola de cristal para adivinharmos o futuro, mas vamos aumentar a nossa fé, a nossa esperança. Vamos para a segunda estrofe. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. O Simão Pedro quis dizer que essa estrofe ele fala assim: há tanto para aprender, e quantos cremos ser superiores por entendermos disso ou daquilo. A gente acha que a gente sabe de tudo, né? Você já pensou eu achar que só porque eu estou estudando o livro dos Espíritos, eu sou melhor do que vocês? Eu sou melhor. Eu estudo porque eu entendo, eles não entendem nada. Eles não estão sabendo de nada. Mas eu sei. Você já pensou se eu se eu coloco para mim e me olho no espelho, eu sou melhor do que todo mundo? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui só para ensinar, eu estou aqui para aprender junto com vocês. Eu não sei é nada. Eu estou há 52 anos na doutrina espírita. Eu estou com 62, eu comecei simplesmente com 10 anos. E com esses 10 anos eu assistia a trabalhos mediúnicos pesados, daqueles espíritos que batiam na mesa e gritavam. Eu não sabia o que era isso, eu tinha que acompanhar a minha mãe. Mas era o lugar que eu mais sentia paz, era o dia que tinha trabalho mediúnico. Depois que eu fui para a mocidade, evangelização, mocidade, aí o tempo foi passando, aí eu só frequentava centro espírita, aí o trabalho não me permitia frequentar nada, porque eu trabalhava à noite. Eu fiquei um bom tempo sem, eu lia livro, mas eu fiquei um bom tempo sem assistir palestras, sem participar de estudos. Eu vinha participar de estudos, eu vim começar a fazer a palestra 5 anos atrás, quando eu me aposentei, 6 anos. Esse ano completa 6 anos que eu retornei de São Paulo para Araçatuba, comecei a trabalhar no projeto Chico Xavier, quando eu comecei a frequentar essa casa, vai completar 5 anos, e dali eu nunca mais eu parei. E você acha que eu sei alguma coisa? Que eu sou melhor do que vocês? Não, gente, eu não sou melhor do que vocês, não. Eu estou no mesmo patamar que vocês. Pode ser que eu seja um pouquinho mais curiosa por causa da necessidade, mas eu estou no mesmo patamar de vocês. Estamos aqui na Terra, agora no ano de 2026, com dor ou sem dor, com medo ou sem medo, estamos aqui para aumentar a nossa fé, para nos evoluirmos cada vez mais. Então ele fala, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? É porque eu já passei todos nós já passamos por momentos tão difíceis, que foram as dificuldades que fizeram com que o nosso coração fosse um pouco mais ameno, deixasse de ser um pouco mais amado. A gente agora, nós estamos encaminhando, nós estamos ainda engateando nos estudos, entendendo as palestras, então nós estamos ainda engateando. Hoje eu me sinto mais forte. Eu posso falar que eu me sinto mais forte, porque eu já apanhei muito. Eu sei que eu ainda vou passar por momentos mais difíceis. Mas nesses 62 anos, eu já criei até um pouco de sustentação por causa da minha fé na doutrina espírita. Há tanto para aprender, quantos cremos ser superiores por entendermos disso ou daquilo. Contudo, quem verdadeiramente se dedica a aprender, descobre que quanto mais aprende, mais a ser pesquisado e descoberto. E a verdade, a gente não sabe nada, nós temos que pesquisar, nós temos que estudar muito mais para
entendermos mais as nossas vidas. Próxima estrofe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei e eu nada sei. E é verdade, gente. Ele fala assim, que significa que as experiências e dificuldades da vida nos transformam, nos tornando mais resilientes e sábios, permitindo que a felicidade e a força sejam alcançadas após momentos difíceis, mesmo que uma dose de incerteza refletida a sabedoria de aceitar a vida como ela é, sem pressa e valorizar a jornada. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. O que nós estamos fazendo aqui? Aqui não é um aprendizado? E nós sabemos tudo? Nada. Nós não sabemos absolutamente nada. Nos estudos do livro dos Espíritos, lembra que eu terminei o último capítulo falando da imensidão do universo, a nossa galáxia, o nosso universo, vendo pela lente de um telescópio gigante, já fez um cálculo que o universo mede de um ponto ao outro, de uma extremidade a outra, 14 bilhões de luz. 14 bilhões, isso não é nada, porque o infinito é tão infinito que nós não sabemos de mais nada. A gente não consegue dimensionar além do que existe fora da Terra, em outros planos. Então, só leva a certeza de que pouco eu sei. E nesse pouco eu tenho que aproveitar o que eu estou recebendo de aprendizagem, de conhecimento, porque nada eu sei, mas é através da dor, é através do sacrifício que a gente vai aprender a viver. Mas, devagar. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Essa estrofe eu achei muito interessante porque o Simão Pedro ele começa assim: palavras parônimas, semelhante na grafia, diferente no significado, mas tem que haver um discernimento. O que quer dizer manhas com manhã, massas e maçãs? São palavras semelhantes, mas com significados diferentes. Precisamos discernir uma coisa da outra, o que é o bem e o que é o mal. Discernir nossas escolhas, ter conveniência das escolhas. Conhecer as manhas e amanhã, vamos conhecer as nossas decisões. Se nós queremos o caminho do bem ou se nós queremos o caminho do mal. Todo mundo quer o caminho do bem. Então, é saber discernir uma escolha. Ele fala, aprendemos a enxergar a vida, a observar as causas e as consequências das coisas. Que fiquemos atentos com nossas escolhas, nossas atitudes negativas. Tudo que formos fazer ou escolher, ter a certeza do bem, nunca prejudicar o outro. Tomar cuidado ao falar para não magoar, não ferir o próximo. Isso se chama discernimento. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É saber falar sem magoar os outros, sem ferir os outros. É saber tomar atitudes sem prejudicar os outros. E, na verdade, o que mais existe nesta vida, seja ela em ambiente empresarial, seja ela em ambiente familiar, seja ela em ambiente religioso, numa instituição religiosa, o que mais nós vemos é pessoas tomando atitudes onde prejudica o próximo, onde a pessoa é ríspida com o próximo e magoa, palavras magoam. Então, quando ele fala palavras parônimas, que são semelhantes, porque somos semelhantes, são as nossas atitudes, tomar cuidado com atitudes positivas e atitudes negativas. E ainda nessa estrofe ele fala assim: significa saborear todas as experiências da vida, tanto os momentos doces e prazerosos, as maçãs, quanto os mais difíceis e amargos, as massas. O que são as massas? O povo, a comunidade. Olha que interessante, a música é muito bonita, mas a gente não tem ideia do que realmente significa a letra.
Maçãs e manhas e maçãs, manhas e manhãs, massas e maçãs, é uma metáfora para aceitar e valorizar as diferentes vivências, pois todas elas contribuem para o crescimento pessoal. Tudo vai depender das nossas atitudes, do nosso discernimento. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Sim, o amor nos é imprescindível, porque fomos criados e somos mantidos pelo amor de Deus, trazendo essa essência divina em nossa intimidade. Eu somente sorri num mundo de tanta perversidade, e ainda que já descobri o segredo da vida na terra, que se chama oportunidade e progresso. Tudo o que nós fizermos, se não existir amor, é algo morto, é algo vazio. Lembra da história? Ela não tem, ela é vazia por dentro, ela é pobre de espírito. E é verdade, é falta de amor. Então, tudo nessa vida é necessário o amor. O que eu mais acho bonito que ele fala é preciso chuva para flores. Estava falando com o seu Vitório na hora que nós estávamos vindo de Araçatuba, um sol forte, mas a paisagem está verde, a paisagem está linda, seja plantação de milho ou de cana, não importa a plantação, você vê toda a paisagem verdinha, mas para isso, antes estava tudo marrom, estava tudo preto, estava seco, porque se não chove, a terra não se renova. É a mesma coisa com a nossa vida. Se nós não mudarmos a forma de pensarmos e de agirmos, a nossa vida vai ficar sem flor, nós ficaremos sem a felicidade. Então é necessário, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Se você não tiver paz no seu coração, como é que você vai sair sorrindo dentro de você? Lembra que eu falei que a gente vamos enfrentar a vida com medo, sem medo, com um sorriso no rosto, mas primeiro tem que ter a paz no coração. Se você não tem paz no coração, você não consegue dar tanto sorriso. Se você tem paz no coração, se você não tiver paz no coração, você não vai conseguir estender as mãos para quem está precisando. Então, o importante é a paz. É a mesma coisa. Primeiro precisa chover para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Entender a dinâmica da vida. Se eu estou triste, decepcionado, mudar a marcha da vida, nascer, morrer, compreender de onde viemos e para onde vamos, convidando-nos a parar em meia correria, a viver com mais vagar, como saborear cada manhã. Vejo que cumprir a vida simplesmente é compreender a marcha e tocando em frente. Vamos mudar a marcha da nossa vida. A gente está sempre em quarta ou quinta. A gente nunca consegue colocar em terceira, segunda, primeira, ou às vezes no Deus, porque a vida não permite. Então, se a vida não permite que você troque a sua marcha da sua vida, respira fundo. Será que você quer aprender a andar devagar só quando você se aposentar lá na frente? Não. Vamos começar 2026, mesmo com correria, mas com paz no coração, com felicidade, e vamos diminuir um pouco o ritmo, para que a gente possa cumprir todas as responsabilidades. Dá para fazer isso. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. O Simão Pedro falou uma coisa muito bonita. Ele fala assim, que representa a pessoa que adquiriu experiência e maturidade ao longo do tempo. Simboliza a condução da própria vida e de suas responsabilidades. A imagem sugere um movimento constante e natural, onde o boiadeiro apenas guia o rebanho pelo caminho já trilhado. O boiadeiro já passou ali
tantos anos, ele só está levando o rebanho, tanto que o rebanho não fica disperso, já está acostumado com os ensinamentos do boiadeiro. Onde o boiadeiro apenas guia o rebanho pelo caminho já trilhado, aceitando o ritmo da natureza e do destino. Eu estou aprendendo, eu vou, pela longa estrada eu vou, eu estou aprendendo, estrada eu sou, eu estou ensinando. Essa é um ponto de vista que o Simão Pedro colocou na tradução dessa estrofe. Como velho boiadeiro, quer dizer, vamos aprender com as nossas experiências, com os nossos erros. E tem gente que vive a vida e não aprende. Ele pode estar com 70, 80, 90 anos, ele não aprende o que ele errou lá atrás. Ele só fica reclamando e só vive no passado. Tem muita gente assim. Tem muita gente culpando os outros. A minha vida não deu certo por causa de fulano de tal. Eu não consegui meu negócio porque ciclano não me apoiou. Não é isso. É você. Você continua no mesmo erro e fica reclamando. Então, gente, como velho boiadeiro, é você perceber que você tem que aprender com os seus erros. Então, nós temos que nos modificar, refazer a forma de pensar e de agir. Todo mundo um dia, todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. A vida é transitória, aproveitemos-la ao máximo, vivendo com a família, os amigos, produzindo na sociedade, deixando nossa marca de luz para, como alguém já falou, que vem atrás, posso dizer, por aqui passou um ser iluminado, uma estrela. É como Jesus passou pela terra e nos deixou ensinamento. Quantos de nós ainda não entendemos o que ele quis nos ensinar? Tem aquela frase, Jesus foi crucificado por causa dos nossos erros. Não, ele não foi crucificado por nossos erros. Nós é que não aprendemos a enxergar o que ele tentou nos ensinar e o que ele tenta nos ensinar. As leis de vida que ele deixou, de 2000 e alguma coisa atrás, elas são válidas, elas precisam ser cumpridas, mas nós temos essa dificuldade. Então, Jesus passou pela terra e nos ensinou, só que nós ainda não aprendemos os seus ensinamentos. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. A canção transmite uma mensagem de esperança e autonomia, incentivando cada pessoa a valorizar sua própria trajetória e acreditar em sua capacidade de ser feliz, independentemente dos desafios. Cada um de nós compomos a nossa história. Cada um de nós, além de sermos individual, é como se fosse cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu caminho, cada um tem que fazer a sua história, não depender dos outros. É você que tem que fazer a sua história, é você que tem que correr atrás, é você que tem que querer, lógico, com fé, com paz no coração, com esperança, com boas atitudes positivas. Agora, se você é negativo, se você acha que o que você fez não deu certo porque você culpa os outros, as pessoas procuram culpar os outros e nunca se provam. Então não adianta nada. Como é que você vai compor a sua história? Cada um de nós sabemos a nossa história. A aceitação e a serenidade. O Simão Pedro ele fala assim: a letra reflete um amadurecimento, onde a pressa dá lugar à serenidade. O verso: ando devagar porque já tive pressa, leva esse sorriso porque já chorei demais, mostra a sabedoria adquirida com o tempo e as dificuldades. Quem de nós todos, não as crianças, não os jovens,
não sabemos o quanto que nós já sofremos, o quanto que nós tivemos que desviar de obstáculos, seja na área empresarial, seja na área familiar, seja até na instituição religiosa. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é puro. Todos nós estamos no mesmo barco, nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, mas para isso nós sabemos quais foram as dificuldades que nós já passamos e ainda passaremos. Crescimento através da adversidade. A canção destaca que o crescimento pessoal é o resultado tanto das experiências positivas quanto negativas. A chuva é necessária para as flores desabrocharem, assim como sentimentos opostos são cruciais para o desenvolvimento humano. Se a chuva é necessária para as flores, o que é necessário para a nossa vida? A nossa mudança. Nós é que temos que mudar as nossas atitudes. Depende só de nós. A chuva, ela vai molhar a terra, ela vai fazer com que brote flor, que brote qualquer coisa vegetal. Mas e nós? Vamos refletir, 2026 acabou de chegar. Se nós já fizemos promessa na virada do ano, ótimo, mas vamos nos conscientizar que essas promessas precisam ser sutis, elas precisam ter sentido. Vamos ser um pouco melhores do que fomos em 2025. Vamos aprender a ter um pouco mais de paciência, vamos aprender a ouvir mais e a enxergar mais, e não só olhar para o nosso ouvido. Finalizando, ele ainda continua assim: autonomia e felicidade. A mensagem central é que cada pessoa é protagonista de sua própria jornada. A felicidade não é um destino, mas é algo que constrói a cada passo, sendo cada ser capaz de realizar. A felicidade não é um destino. Você que tem que construir a felicidade. Valorização do presente. A música convida a viver o agora, apreciando as pequenas coisas da vida e buscando o sentido do cotidiano, mesmo quando as coisas parecem perder o rumo. A música convida a viver o agora, apreciando as pequenas coisas. Eu apreciei as pequenas coisas. Lembra do último dia que nós tivemos a troca de caixas? E tinha uma embalagem linda, que quando eu olhei tinha um abacaxi, tinha uma manga. E a pessoa falou: é do meu terreno. Eu fiquei maravilhada, porque se é do terreno, é porque ele plantou. Nós trouxemos já pronto a caixa de bombom, mas ele não. Ô Paulo, muito obrigado, o abacaxi estava maravilhoso, doce. Eu entendi que ele fez aquela caixa com muito amor daquilo que ele fez. Então aquilo tem sentido. Não dá para todo mundo perceber que aquilo tinha um sentido amoroso, simples. Então é pararmos um pouco para pensar que a nossa vida tem que ser vivida com muito amor, com muita paz, com muita esperança, com muita vontade. Mas se você não tiver paz no coração, vai ser uma pessoa rabugenta, vai ser uma pessoa negativa, vai ser uma pessoa maldosa. E existe nesse mundo, por incrível que pareça, nos 4 cantos do mundo existe tudo isso. E temos as que tem, e a maioria de nós tem a simplicidade de olhar para quem está precisando de uma palavra amiga, de um abraço, de um ouvido. É viver a vida com simplicidade. Tocando em frente é o hino à esperança, pois transmite a ideia de que, apesar de tudo, é preciso seguir em frente com paz, amor e a certeza de que é capaz de ser feliz. Então vamos seguir em frente, vamos tocar em frente, vamos marchar em frente sempre. Tem dias que a gente levanta, não
tem vontade de viver. Ou é por causa da preguiça, ou é por causa dos problemas corriqueiros do dia a dia. Mas a gente não pode desistir. E tem muita gente que desiste. Como eu faço parte de uma comunidade, todo sábado, toda terça e sábado, uma das comunidades mais pobres que existe em Araçatuba, eu já estou em novembro, agora completou 5 anos. Terça-feira agora eu fiz o evangelho, para minha surpresa tinha 55 pessoas, sendo 25 crianças e 30 adultos. E eu olhei, tive a oportunidade de olhar e falei, meu Deus do céu, são as mesmas pessoas que eu conheço há 5 anos. Elas não mudaram, mas elas estão ali para ouvir a palavra. Mas eu não consegui ver crescimento. Sabe por que eu não vi crescimento espiritual? Porque todo final de ano é briga por causa de ganhar uma cesta básica. E elas estão ali para ganhar a cesta básica. Mas não é só ali. No dia que nós estávamos entregando a cesta básica, quando eu tinha que entregar a senha, eu fiquei durante 3 horas anotando o nome de cada uma e ouvindo as conversas. Olha, fulana, se você já foi lá na igreja tal, estou entregando assim, não, eu já fui para receber, já foi não sei aonde. Elas já sabem, elas conseguem mapear todos os lugares onde vão entregar as cestas básicas. Todo, sabe, o dia, a hora, elas estão ali por causa de cesta básica. Elas não estão ali para aprender um pouco, ser um pouco mais humilde, a ter um pouco mais de fé, de esperança. Eu fiquei pensando, peraí, elas vão mudar. Quem tem que mudar sou eu. Eu vou ter que ter um pouco mais de paciência com elas esse ano, porque elas são todas terça e todo sábado. Terça, quinta e sábado. Eu estou lá terça e sábado. E elas estarão lá. Então eu vou ter que mudar a minha atitude. Se elas não conseguirem 5 anos mudar, crescer espiritualmente, eu vou ter que mudar a minha atitude. Ter um pouco mais de paciência e usar um pouco mais do meu sorriso. Porque talvez é o que eu possa oferecer para elas. Então, eu estou dando esse exemplo de tocando em frente, seguindo em frente. Eu vou ter que seguir em frente, mas mudar a minha atitude. Porque senão eu teria que largar aquele lugar e ir embora. Não quero mais, não quero crescer. O que eu estou fazendo aqui? É como uma professora, professor e professora que desiste do aluno, ela pode ser uma boa professora, um bom professor, mas não pode desistir do aluno. Segue em frente, mesmo com percalços, mesmo eles tendo seus problemas, muda a atitude. Vamos aprender a ter um pouco mais de paciência, porque eu acredito que lá no final, coisas melhores virão. Então, o sentido de tocar em frente à vida, cada um tem a sua vida, cada um é individual, cada um faz a sua história, mas com amor no coração, com fé, com esperança e com vontade. A lição de hoje é essa, tocando em frente.